Ambiente de amor que Deus liberou sobre nós hoje. É muito importante, querido, quanto a gente tem algumas necessidades, né? Nós temos alguma coisa dentro da nossa vida, na nossa vivência, algumas coisas que nós precisamos de solução. E às vezes a gente imagina que Deus vai fazer algo a partir de uma ação somente, de uma intervenção, e que talvez eu vou pagar um alto preço por alguma coisa, e aí Deus vai mover céus e terras a meu favor. Mas Deus tem ensinado caminhos diferentes, porque Ele não se prende a jeito, a rótulos, a maneira de agir. Então Deus tem sua maneira, a partir dele perceber quem nós somos. Porque Deus não age somente para resolver o nosso problema. Deus age primeiro pensando em nós. Isso é muito importante, isso muda tudo. Isso muda tudo. Porque às vezes nós estamos focados, como ser humano, em Deus realizar o que nós pensamos e o que nós cremos, certo? Só que Deus não pensa na execução daquilo acontecer. Deus pensa em como você vai estar nesse processo. Porque você é mais importante. Porque, pensa só comigo, teu casamento restaurado, amém, mas ele finda nessa vida. Deus pensa nas coisas que são eternas. Então é óbvio que Deus pensa, por exemplo, no nosso casamento, mas Deus pensa em como nós vamos estar nesse casamento. Então Deus pensa na sua relação mãe, filho, filha, pai, filho, mas Deus não só pensa em como resolver essa questão, Deus pensa em como você vai estar com Ele nessa questão, porque você é mais importante do que aquilo que precisa ser feito. Sabe, às vezes nós estamos passando por necessidades financeiras e a gente quer, óbvio, né, ver aquilo fluindo, aquilo resolvendo, aquilo acontecendo. Mas Deus não está olhando para aquilo, porque para Ele é muito simples resolver. Deus está pensando em você, como é que está nesse processo. Então, às vezes, querido, nós estamos com a mente focada naquilo que Deus precisa fazer a nosso respeito, porque é o nosso grito, sabe? É a nossa angústia. É aquilo que nós queremos como resposta, mas Deus está pensando em você e não na resposta. Existem gritos que estão na nossa vida, que elas são apenas sintomas do que realmente está acontecendo por dentro, do que realmente precisa ser movido dentro de nós. E por isso que Deus olha a intenção do coração humano. Deus olha por dentro. Né? Deus não olha simplesmente o que está por fora, mas o que está dentro de você. Então nessa manhã, querido, eu quero que você perceba o seguinte: quando Deus nesse ambiente de adoração vem com esse amor, é porque Ele está dizendo, você é mais importante do que qualquer coisa. E aí por isso que você nessa manhã talvez tenha as suas indagações, tenha as suas interrogações, as suas necessidades, você tem as suas questões, mas Deus está dizendo, deixa de lado isso aqui, porque existem coisas em você que eu quero mexer mais ainda, eu quero trabalhar mais, eu quero começar a trabalhar na tua vida, eu quero começar a mostrar para você que existem coisas dentro de você que quando Deus começar a trabalhar, essas necessidades vão ser supridas automaticamente. Porque no reino de Deus funciona assim. Eu tomei um susto, gente. Tomei um susto agora. Eu estou focado ali, você apareceu. Foi o anjo do Senhor está ao meu lado. Obrigado. Então Deus tem a sua maneira de compreender as coisas, de trabalhar as coisas. É muito interessante porque olha como Deus está preparando eu e você para que a gente perceba como Ele quer agir, como Ele quer fluir, como Ele quer trabalhar dentro de nós, como Ele quer, a partir de uma palavra, mexer no nosso coração. Hoje é Dia das Mães e a gente aprende muito com as mulheres na Bíblia. As mulheres têm suas peculiaridades, suas particularidades e tudo isso faz com que a gente aprenda muito com ela. E a gente precisa entender uma coisa, na Bíblia, tanto no Velho Testamento como no Novo, a gente percebe que Deus sempre fez essa comparação entre homem e mulher numa relação. Então no Velho Testamento, Israel representava a mulher e Deus sendo o homem dessa mulher, né? O Deus dessa mulher, o marido dessa mulher, desse povo, o Senhor desse povo. E aí, no Novo Testamento, o próprio apóstolo Paulo também vai fazer essa alusão entre Cristo e a igreja. Nós somos igreja, como se de fato fôssemos a mulher da relação.
e Cristo como o homem da relação. Paulo vai falar isso em Corinto. E quando a gente olha para isso, a gente começa a compreender o que na Bíblia, quando a gente vai aprender com as mulheres, o que isso significa para nós como pessoa, como igreja. Então nós precisamos olhar nessa ótica, porque é dessa forma que Deus nos ensina. As mulheres têm muito a nos ensinar. E nessa manhã, eu quero falar com você sobre Ana. Lá em 1 Samuel, capítulo 1, a partir do versículo 1. Diz assim: havia certo homem de Ramataim, zufita dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do efraimita Zuf. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar do Senhor tê-la deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava e continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: ó Senhor, Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Até aí. Essa é a história que resume o nascimento de Samuel, né? Sua mãe Ana. E essa experiência de Ana, ela tem muito a nos ensinar. E eu digo, querido, que essa palavra, ela tem sentido para a minha vida, para a sua vida, e sentido como igreja. Porque o ponto que o Espírito Santo ele quer falar conosco é: uma mãe quer nascer. Uma mãe quer nascer. O que a gente percebe que nessa angústia dessa mulher é que ela queria ser mãe. E todo o contexto da história se resume nessa questão dela querer ser mãe, dela querer ter filho. A gente sabe, e em alguns momentos já dissemos aqui no altar, o quanto no contexto dessa época ser mãe significava muito, porque entendia-se que toda mulher saudável, toda mulher de fato abençoada por Deus, dava luz a seus filhos, tinha filhos. A esterilidade no contexto bíblico aqui nunca foi uma coisa normal, pelo contrário, revelava algum nível de maldição, alguma situação que estava fora do projeto de Deus. E é muito interessante isso, porque todas as matriarcas, né, as esposas de Abraão, de Isaac e Jacó, todas elas viveram essa experiência de esterilidade. E Deus, na sua maneira de agir, curou esse processo, dando filhos a essas mulheres. E Deus tem essa característica, esse contexto, porque na nossa sociedade se perdeu muito o quanto ser mãe e dar à luz é uma preciosidade, um privilégio e algo espiritual de Deus. Por causa de um mundo científico, onde se produz filho como se fosse qualquer coisa. A partir do momento que a sociedade ela passa pelo processo da ciência, Deus fica de lado. A ciência é algo ruim? Não, ela tem o seu efeito, ela tem sua importância, porque ela causou e gerou muita coisa importante para nós seres humanos, até porque Deus nos deu sabedoria. A questão não é essa, tá, irmãos? A questão é quando você perde aquilo que é primícia, princípio de Deus, a essência, tá? A ciência ela tem o seu objetivo, mas a questão é o que é primícia, o que é princípio. Princípio não se negocia.
E o grande princípio é: a mulher foi feita para dar luz. Isso não é machismo. Ela tem uma essência, o privilégio de dar a luz. Tá? Aí, isso é princípio. Então a mulher não pode fazer nada, a mulher não tem que trabalhar. Não, pelo amor de Deus, irmão. Eu estou dizendo só que tem um princípio. O princípio de dar a luz. A ela foi dado essa incumbência e essa dádiva de Deus de gerar um ser dentro dela. Isso não pode ser comum. Um ser é gerado dentro de uma mulher. Isso não é normal, isso não é uma coisa banal, corriqueira. Uma mulher está gerando outra vida. Você tem noção do que é isso? A importância e a essência, e é por isso que nós temos que trazer isso à tona, porque isso é princípio, isso revela Deus na história. O poder que Ele deu a uma mulher. E quando a gente olha para esse contexto, é por isso que isso gera angústia no coração dela. E é por isso que Deus quer trazer sobre nós esse entendimento. Nós temos dentro da nossa essência, o que nós aprendemos com as mulheres é que Deus nos fez para gerar. O que as mulheres nos ensinam? Que nós fomos feitos para gerar e não para fabricar coisas. O que a sociedade industrial gerou? Fabricadores de coisas. O que a sociedade industrial gerou na maneira das pessoas resolverem as coisas? Fabricação. Eu tenho dinheiro e fabrico e faço o que eu quero. Eu vivo uma vida de utilidades. Então, o que é útil para mim? Eu faço algo como utilidade. O sistema fabril, o sistema da sociedade é o quê? Eu fabrico coisas para solucionar problemas que nós temos. O empreendedorismo, ele vem para quê? Para solucionar problemas. Se você vai ver um empreendedor falando, o que ele vai dizer na sua palestra? Você tem que resolver problemas, dar soluções para alguém. Isso não tem nada de errado, irmão. Só que uma sociedade que caminha nessa perspectiva de fabril é uma sociedade que tudo é racional, tudo é fabricado e tudo é feito com um objetivo ali para aquele momento. E a gente esquece da essência que nós temos em Deus, dos motivos, do propósito de nós vivermos a vida e termos as coisas. Então, por exemplo, tem gente que leva a vida na profissão como se a profissão fosse o quê? Eu vou lá, cumpro meu horário, faço o que tem que fazer, ganho meu dinheiro e vou embora. Ou seja, uma sociedade da objetividade fabricada. Eu sou contratado para fazer uma coisa e faço aquilo, ganho meu dinheiro e acabou. E até as relações se tornam essa. Se você reparar, os casamentos hoje, na sociedade atual, como é que funciona? É simplesmente assim. Pessoas estão se relacionando, por exemplo, a pessoa quer ter filho. Eu pego um homem, uma mulher, né? Pego um homem, tenho um filho com ele, muito obrigado, esse é o meu filho. Não tem isso hoje? Uma sociedade de fabril, uma sociedade objetiva. Não tem sentimento, não tem essência, não tem princípio das coisas. Família, do jeito que você quiser. Ele está gravando, né? Tem que ter cuidado, estou falando aqui. Mas a família, por exemplo, você tem família agora de que tudo com jeito. Porque o que é família? Família é a gente estar junto. Perdeu-se a essência, o princípio. Está entendendo? Então, Ana, ela traz para nós um sentido de que ela gerar, a mulher nos ensina a gerar, por quê? Porque Deus nos criou para gerar e não para fabricar. Quando Jesus disse, fazei discípulos, ele está dizendo o quê? Gerar discípulos, gerar filhos na fé. É por isso que o apóstolo Paulo com Timóteo, meu filho amado, porque é de gerar. Tudo é gerar. Entendeu? A gente quer, por exemplo, a nossa apóstola ensina muito isso, uma igreja nasce. Porque, de fato, uma igreja nasce, porque ela representa o que uma mulher fez, de dar à luz. Maria, quando dá a luz ao filho, Jesus. Ou seja, há um princípio contido nisso. E esse princípio rege as nossas vidas. Nós temos que aprender a gerar. É igual relacionamento, querido. Por que hoje nós temos dificuldade de comunhão, de se relacionar com as pessoas? Porque as pessoas foram ensinadas, e nós fomos ensinados nessa sociedade, a se relacionar por interesse. O network é bênção, mas dentro da igreja ele às vezes é perigoso.
Preste atenção no que eu vou dizer. O network, que é um contexto corporativo da sociedade, ele tem o seu efeito. Mas cuidado, porque no contexto bíblico, eu não me relaciono com você com o que você pode oferecer. Eu me relaciono com você porque eu tenho que estar com você. Por estar com você. As pessoas hoje têm dificuldade de estar umas com as outras. Porque você marca uma coisa, a pessoa pensa assim, vai ser o quê? É para quê? Não, irmão, eu quero estar com você. Não pode estar com você? Mas por que a gente está vivendo assim? Por causa de uma sociedade científica, fabricada, onde tudo é feito por um objetivo. Então, network é pecado? Não, irmão. Vai ter seu network, viver sua vida financeira, conquistar seus objetivos. Isso faz parte. Relacionamento que nos geram, abre portas. Faz parte, isso é bíblico algumas coisas. O que a gente tem que ter noção é o quanto a gente não é levado por alguns discursos seculares que não têm compatibilidade com o que é princípio. O que me rege não é o que dá certo, o que me rege é o que é princípio. Pô, network dá certo? Dá certo. Mas tem que ver até onde vai, até onde pode ferir ou não um princípio. É isso que a gente tem que entender. Então hoje a gente não pensa o que é certo e o que é errado, a gente pensa no que é princípio. Então o que fere o princípio eu tenho que ter cuidado, eu tenho que saber andar nesse caminho. É simplesmente isso. Não se trata de certo ou errado. O que Deus está nos ensinando é que uma mulher, quando ela ensina a ideia de gerar, ela mostra para nós que a gente tem que aprender a gerar tudo na vida. Gerar relacionamentos, gerar comunhão. As coisas fluem no momento em que nós geramos elas e não simplesmente damos ordens para elas. Existem, às vezes, nós estamos tão focados na execução das tarefas que nós queremos que as coisas sejam executadas e não geradas. Porque Deus não se preocupa com o que simplesmente é feito, mas o como você está sendo gerado ao realizar o que tem que ser feito. Então, antes do que você está fazendo, Deus se preocupa em quem você está se tornando. Quando a gente olha para essa mulher aqui, o filho é o que está girando em torno da história de ela ter um filho. Mas o processo que essa mulher está vivendo, tem muita coisa acontecendo com ela. A gente olha e a ênfase é essa mulher gerar e dar luz a um filho. O princípio de gerar. Mas nesse processo dela gerar um filho, Deus está modificando e trabalhando o coração dessa mulher. Por isso que o tema dessa manhã é uma mãe quer nascer, porque isso fala muito para nós. Isso ensina muita coisa para nós. E isso é profético, porque uma igreja, quando ela vai se estabelecer, se reconstruir, quando ela precisa ser gerada, uma igreja e você, quando nós precisamos se desenvolver na nossa vida com Deus, Deus não diz para que você simplesmente dê passos para conquistar isso. Deus começa a gerar isso dentro de você. Todas as coisas começam a ser geradas no teu interior. O Espírito do Senhor começa a trabalhar dentro de você. É por isso que o gerar, ele fala muito, porque um filho pode estar aí sendo gerado dentro de você. Ele vai nascer um dia, mas antes dele nascer, a gente fala do filho como se fosse rápido. Simplesmente, pum, filho, aqui o filho. Não, ele teve um processo para ele chegar ali. O que Deus está dizendo para mim e para você é que nós precisamos aprender como as mulheres, as mães, que aprendem a gerar as coisas e saber o devido tempo certo. As mães nos ensinam que as coisas têm processos. As mulheres nos ensinam que as coisas têm seu devido tempo até elas se concluírem. E mulheres, se atentem, porque estão massacrando vocês. Estão gerando vocês como mulheres ansiosas, mulheres que não têm paciência, porque estão quebrando um princípio maravilhoso que vocês têm e que estão se perdendo. Vocês têm paciência. E são as pessoas que menos têm paciência nessa sociedade hoje. Deus te criou com paciência. Deus te criou com paciência. E as mulheres hoje estão sofrendo de ansiedade, doenças psicológicas, estão sofrendo de várias situações, um descontrole hormonal, tudo que tem direito, por quê? Porque a sociedade te tirou daquilo que é a tua essência, paciência para gerar. Volta para o seu lugar. Você não é a Mulher Maravilha. Há uma mentira nessa Mulher Maravilha. É diabólico essa Mulher Maravilha. Porque você foi feita para gerar. Uma mulher que edifica a casa é uma mulher que dentro do ambiente promove ambientes de gerar paciência. Aquela que edifica. Nenhum edificador é aloprado, é ansioso.
Porque a edificação tem o seu devido tempo. O edificador, ele vê lá na frente o que vai acontecer o final, mas ele tem que ter a paciência de que começa na sapata, a produzir, a cavar e a fazer aquilo que é ruim para aquilo ser edificado. As mulheres têm essa bênção dentro de vocês. A essência de vocês é essa, de ter a paciência de esperar o processo de edificação. Querido, nós homens sofremos com mulheres ansiosas. Nós não sabemos lidar com mulheres ansiosas. Nós não fomos feitos para lidar com mulheres ansiosas. A gente se embanana todo com mulheres ansiosas. Nós precisamos das mulheres pacientes. Porque o homem foi feito para execução e para olhar e ir. E a mulher ao redor, ela é extremamente importante com a sua paciência. E o caminho está invertido. Homens pacientes demais, para não dizer lerdos, e mulheres tendo que tomar lugares que não foram feitas para tomar. Uma desconfiguração no ambiente familiar. E na sociedade automaticamente. Então essa mulher, quando ela quer ser mãe, ela vai ser mãe, porque nós sabemos o final da história, e ela nos ensina que é preciso gerar, a paciência do gerar. As mulheres, elas nos ensinam a gerar. E eu quero que você reflita nessa manhã, você mulher, como dia especial para você. Qual é o nível da sua paciência hoje? Ela revela o nível de intimidade com o seu Criador. Ela revela. O seu termômetro, mulher, é a paciência. O seu termômetro é a paciência. O seu nível de impaciência revela o seu nível de distanciamento da intimidade. Porque você tem essa virtude, cara. Você tem essa virtude. As mulheres têm essa virtude. É muito louco, eu estou falando de paciência para uma sociedade que as mulheres não têm. Você está pensando, está refletindo nisso? Isso é loucura, gente. Isso é princípio. Isso é dádiva de Deus. E o quanto as mulheres estão sendo massacradas a perderem isso. E Deus está nos dando a oportunidade, querido, de nos voltarmos para a essência. Por quê? Porque as coisas acontecem quando nós voltamos para o princípio. Todo nível de Deus preparar para acontecer as coisas na nossa vida, primeiro Ele ajusta a nossa vida. Olha que maravilha. Deus está ajustando. Isso é lindo demais. O Espírito Santo nessa manhã, Ele está trabalhando, querido. Ele está revelando coisas muito importantes aqui. Então as mulheres, elas têm essa capacidade de gerar, ela tem a capacidade de paciência. As mulheres, queridas, elas são muito importantes nos nossos lares, nos nossos ambientes familiares, nos nossos ambientes de igreja, porque elas trazem paciência e paz. Por favor, mulheres, nós precisamos de paz. A loucura do seu falar não ajuda em nada. O seu muito falar, às vezes, não ajuda em nada. Quando o apóstolo Paulo, lá no Novo Testamento, me desculpe, eu não vou lembrar aqui o versículo, diz que as mulheres têm que ficar em silêncio. Ele não sabia nem o que era machismo naquela época. Ele não está falando de machismo não, tá? Fica tranquila. Ele só está falando que o teu silêncio, mulher, fala mais do que milhões de palavras. Tem coisa que você só olha e a gente, como homem, já entende. Estou cansada de falar, porque é por isso. É por isso. Está falando muito e silenciando pouco. A tua virtude é o silêncio. A tua virtude é a paciência. Você foi gerada para isso. Você foi criada para isso. É difícil. Sabe por quê? A nossa sociedade nos desconcertou. Nos desconcertou. Então, querido, essa mulher, quando ela entra nesse processo, ela começa uma coisa muito interessante. Porque o contexto para ela gerar é um contexto de dor. Porque ela está passando por várias humilhações, ela está passando por várias situações. E eu quero lhe dizer, querido, eu estou dizendo para você que você tem uma virtude. Eu estou dizendo para você que você foi feita para gerar. Eu estou dizendo para você que você tem paciência. Eu estou dizendo para você ficar em silêncio. E eu sei que dentro de você há um turbilhão
Há algo dentro de você que você não está aguentando mais. E de repente você olhou para a minha cara e está dizendo assim, não é possível que você está dizendo isso para mim, você não conhece a minha história. Eu não conheço a tua história. Mas assim como essa mulher estava sofrendo porque Penina era a adversária dela, porque Penina a provocava todo dia, Penina estava apurreando o juízo dela todos os dias. Existem pessoas apurreando o teu juízo, mas só que o teu caminho não é falar muito, o teu caminho é fazer como Diana. Senhor, atende, olha, se for possível, olha para a humilhação da tua serva. Olha para a humilhação da tua serva. Eu sei que muitas mulheres aqui e outras que não estão passando por humilhações, estão passando por contextos ruins. E Deus está dizendo para você, silêncio. Silêncio. Silêncio para que você possa compreender que a sua dor provoca um milagre. Porque a dor dessa mulher, tendo que conviver anos após anos, tendo que subir com o marido, vendo os filhos de Penina e ela sem filho, e mesmo ela sendo honrada duplamente, ela não conseguia ter paz por causa da provocação de Penina. Essa mulher tinha dor, mas a dor a tirou da inércia. Tem muita mulher que já está se acostumando com a dor. E Deus está dizendo para você, essa dor foi para você sair do processo. Não foi para você ficar nele. Não se amolde à dor. Não se amolde à dor. Deus está dizendo isso. Não se amolde à dor. A dor, de alguma forma, foi um estímulo para você sair do processo. Essa mulher entendeu que não dava mais para ficar dessa forma. Então Deus está dizendo para nós, as mulheres ensinam muito, as mulheres são preciosas. Na Bíblia nós vimos vários exemplos de mulheres que foram estimuladas pela dor. A mulher do fluxo de sangue, 12 anos naquela situação, todo aquele processo de viver numa sociedade que uma mulher com sangue tinha que ficar fora da sociedade, uma mulher que era vista como suja, imunda dentro daquele contexto. Aquela mulher tinha feito de tudo porque tinha condições para tentar todos os meios científicos, tudo aquilo que se tinha na época para resolver o problema dela. Mas o que fez aquela mulher, mesmo diante desse contexto, se misturar à multidão para tocar o mestre? Porque uma dor provoca um milagre. A dor, ela provoca um milagre. A dor, ela te tira da inércia. A dor, ela faz com que você saia desse contexto. Então, mulheres, sabe por que Deus te fez? Para ser paciente, para gerar. Porque você tem a capacidade de sofrer a dor que eu não tenho como homem. Homem não aguenta nada, não aguento, não nasci para doer. Você nasceu para doer. Vai gemer pelos processos de Deus. Não é tirar onda com a nossa cara. Não é ficar rindo da nós, que nós não conseguimos ficar sem um pouquinho de dorzinha. Mas Deus te fez dessa forma, porque tem um objetivo claro. Claro. Vocês têm a capacidade de gerar. Vocês têm a capacidade de ter paciência. Vocês têm a capacidade de sofrer dor no silêncio. Por quê? Porque é privilégio das mulheres terem respostas espirituais, atraírem os céus sobre a terra, no seu gemido, na sua dor, na sua oração, na sua intercessão. A sua resposta vem direto do Senhor. Homens desbravam caminhos, mulheres edificam os ambientes. Eu não nasci para ter dor, sabe por quê? Porque eu tenho que ir em frente. Eu tenho que avançar como homem. Eu tenho que ter visão a longo prazo. Mulheres não. Mulheres estão ao redor e ao lado como ajudadora. Para quê? Meu Deus, para quê? Porque vocês constroem o ambiente. Homens vão desbravando caminhos. Homens vão conquistando territórios. Homens vão avançando. E mulheres vão apacentando. É por isso que o apóstolo Paulo diz: aprendam com as mulheres mais velhas. As mulheres mais velhas ensinem as mulheres mais novas. As mães têm a capacidade da didática, da pedagogia, da casa, do lar. Meu Deus, hoje o céu, hoje está virando um negócio muito grande. Está muito forte isso aqui. Deus está transicionando um processo muito louco. Porque há quanto tempo nós estamos do lado avesso?
como homem e como mulheres. Aprove ao Senhor que nos dias das mães, e vocês estão sendo honradas por isso. Eu lamento que isso fique gravado, que a partir de hoje, todo membro da oficina de vida entenda uma coisa: todo culto, todo momento que nos reunirmos, pense bem antes de faltar. Pense bem antes de faltar. Porque, querido, nós estamos num momento crucial da nossa vida e da nossa história. Pense bem. Porque o Senhor está, de fato, gerando coisas. Existem pessoas sofrendo, existem pessoas desajustadas, porque não estão percebendo o que o Espírito está fazendo. E é preciso entrar em alinhamento, para que nós possamos entender: a dor revela sua impotência, mas também revela o favor. É por isso que a mulher tem essa capacidade. Porque no meio da dor, revela o quê? Fragilidade da mulher. Esses dias eu vi uma irmã colocando isso. Dizem que nós somos frágeis, que são frágeis. Essa fragilidade não é de ser menor que homem, essa fragilidade não vem contaminada pelo feminismo. Essa fragilidade é a sensibilidade que a mulher tem. Essa fragilidade é uma força que não é o que você revela na sociedade, é uma força que está dentro de vocês, mulheres. Meu Deus! É aí que o mundo entra na igreja e ninguém percebe. Essa fragilidade não é diminuir, isso é coisa do mundo, isso é coisa de uma doutrina errada do contexto mundano. Quando a Bíblia fala, essa fragilidade não tem a ver com você ser menor, inferior, capaz, coisas desse tipo. Pelo contrário, essa fragilidade revela a sensibilidade que uma mulher tem, a percepção de perceber situações. É por isso que ela edifica o lar. O homem está com a cabeça lá na frente. A mulher, meu filho, meu irmão, amor, mas e aqui, presta atenção aqui. E é verdade, sensibilidade. A gente tem que ouvir as mulheres. É muito importante ouvir as mulheres. Nós precisamos das mulheres. É por isso que Deus nessa manhã, Ele está falando justamente isso. Mulheres, no seu dia especial, volte-se para a essência. O ambiente, igreja e a sua família precisa de você. Não de Mulher Maravilha, mas a mulher bíblica. A mulher com essa essência que vocês carregam. Deus está restaurando princípios na nossa vida, na sua vida. É por isso que Deus está nos chamando para viver esse tempo. Então tem coisas que doem por causa da consciência, querido, de que nós não conseguimos resolver. Sabe por que muitas mulheres estão permanecendo na dor? Porque está tentando resolver por conta própria, pela habilidade, porque o mundo disse o que para você? Que você é versátil, que você sabe fazer 300 coisas ao mesmo tempo, que você é capaz, que você resolve, que você dá jeito, que você tem sempre uma solução, que você é isso, que você é aquilo. E sabe o que acontece? Existem coisas espirituais que não se resolvem assim. E aí você está tentando, cansada, se desdobrando, e Deus está dizendo: não é pela sua força, nem pelas características que eu te dei, mas é você voltar para a essência. Você não foi feita para viver cansaços, carregar os outros nas costas. A quantidade de mulheres que assumiram, na verdade, a posição de carregar pessoas nas costas. Por quê? Porque querem solucionar tudo. Deus está dizendo para nós hoje, querido, isso ensina as mulheres, mas nós estamos aprendendo, tá? Fique bem claro isso. E isso ensina que nós não podemos ficar resolvendo o que não foi feito para você resolver. Então tem coisas que você tem que orar. Sim, é orar, porque você tem essa capacidade de gerar. Quantas vezes nós já vivemos, quantas mães que viveram anos intercedendo por maridos, por filhos. E hoje você tem mulheres que têm marido e filho vivendo no Senhor, e aí parece que perdeu a essência do gerar. Se Deus te deu uma casa que hoje você está no Senhor, você precisa usar aquilo que Deus te deu para gerar as coisas e os projetos de Deus fora da tua casa. A igreja precisa das mulheres que intercedam, que gerem, que orem, que gerem um ambiente propício para a comunhão. Nós temos um conjunto entre homens e mulheres. Nós precisamos andar juntos. A gente não é diferente, querido, só para ficar rindo um do outro, para dizer que a gente faz coisas e os outros não fazem, esse tipo de brincadeirinha que já não cabe mais no nosso tempo. Talvez serviu por um momento para sabermos que homem e mulher é diferente,
Mas hoje nós precisamos unir as forças. A gente é diferente porque cada um tem um propósito, um objetivo muito claro. E isso precisa voltar não só no nosso ambiente familiar, como no contexto de igreja. Porque uma igreja saudável é uma igreja que sabe quem é, como homem, como mulher, como chamado, como papel. A gente precisa entender isso. Deus tem mexido nos nossos orgulhos. Sabe por quê, querido? Porque homem não faz papel de mulher e mulher não faz papel de homem. Entendeu? Porque nós somos diferentes. Então tem coisas que nós não vamos ter habilidades como homens. E existem coisas que nós não vamos ter habilidades, vocês não vão ter habilidades como mulher. E está muito bom assim, querido. Deus nos fez dessa forma. É por isso que a gente está junto e casa. Porque nos potencializamos quando nos unimos como casal. Nos potencializamos quando a igreja sabe quem é o papel de cada um dentro do corpo. A igreja cresce, a igreja amadurece, a igreja se desenvolve. Por isso, querido, que Deus nessa manhã, Ele traz para nós primeiro, lembra do amor? Lá no início da palavra, o momento de ambiente é amor. Por quê? Porque tem muitas mulheres que precisam se sentir amadas nessa manhã. Então Deus diz assim, eu vim como uma visitação de amor. Porque existem mulheres que se adoeceram muito ao tentar desbravar essa sociedade, ao tentar desbravar os caminhos. E aí, querido, quantas mulheres machucadas. E é por isso, querido, que Deus vem com amor para dizer, calma, amor, calma, calma. Eu te fiz com uma essência, volta para ela, volta para ela. Por isso Deus está dizendo para você nessa manhã, volta para a sua essência, volta para a sua essência. Eu vim com amor, porque eu sei que você tem uma dor dentro de você. Eu sei que existem peninas na sua vida, querido. E eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu sei que existem peninas perseguindo você. Eu sei que existem pessoas que provocam você. Eu sei que existem pessoas que talvez elas nem tenham noção, tá? Porque a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue. Mas penina representa o adversário, tentando gerar em você algo para tentar tirar você do princípio. O diabo sabe que mulheres que aprendem sua essência, que geram uma igreja para gerar, uma igreja com paciência, uma igreja que sabe conviver na edificação. O diabo sabe que quando a mulher está no lugar dela, ele sabe, querido, que uma mulher, quando ela foi criada, ela tem uma capacidade de edificação muito grande. É por isso que ele foi direto nela, lá atrás. Porque ele sabia que desconcertando a mulher, ele poderia desabar tudo. Porque mulher fala de edificação. Mulher fala de edificação. As mulheres no contexto histórico de Jerusalém, as mães, elas edificam os filhos. Elas têm a capacidade de terem no primeiro contato com os filhos para edificar a fé neles. Depois eles vão viver com o pai mais, para aprender a avançar. Porque as mulheres têm a capacidade de edificar. É por isso que o apóstolo Paulo não disse que não era para a mulher falar, mas ali tem um segredo. É o silêncio na hora certa. É o falar o que tem que ser falado da edificação. Mulheres, Deus nessa manhã preparou uma manhã tão linda para vocês hoje. Eu creio que nessa manhã Deus vai curar muitas mulheres aqui. Deus está mexendo em muitas mulheres aqui. Existem muitas Anas, existem muita mãe, existem muitas mulheres querendo ser mãe, como diz esse tema hoje. Uma mãe quer nascer. Eu sei que você já pode ter seu filho, sua filha, mas Deus está falando de você ter um chamado. Querido, o maior chamado de uma mulher não é o que ela faz no altar, não é o que ela faz no ministério X ou Y. O maior chamado de uma mulher é ela gerar o ambiente na igreja, é ela edificar a casa, a família, é ela gerar esse ambiente de pedagógico no meio. As mulheres têm a capacidade de ensinar. As mulheres têm a paciência do educar os filhos. Que maravilha!
Deus está te restaurando, querido. Deus está te trazendo a essência. Eu sei que talvez alguns comportamentos tenham vindo à tona e você está assim, eu não quero ser mais esse tipo de mulher. Eu sei que algumas cascas que foram geradas na dor, que foram geradas pela sociedade, que foram geradas por uma vivência, uma experiência de vida tão complicada. Existem mulheres que elas se tornaram fortes como defesa. Existem mulheres que se tornaram desbravadoras, mulheres que conquistam como uma defesa para se proteger de tantas situações. O Senhor está revirando. Vem cá, minha princesa. Vem cá, minha princesa. Talvez essa palavra princesa para você soe até estranho, porque você aprendeu a ser mulher forte. Só que a tua fortaleza não está em você ser essa desbravadora. Deus está te chamando para voltar para a essência da sua feminilidade. Você é feminina. Você tem a sua característica, porque você embeleza o mundo. Você transmite a beleza da glória de Deus para a sociedade. O que as pessoas precisam ver são mulheres que exalam a beleza de Deus sobre a terra. Beleza não tem a ver com sexualidade. Beleza não tem a ver com algo no sentido errado. Pelo contrário, a beleza da santidade do Senhor. Uma mulher que sabe colocar nos seus ambientes a pureza, a lindeza das coisas. É por isso que vocês às vezes ornamentam o ambiente, porque vocês têm toques especiais. A vocês foi dado o dom e o princípio e a essência de embelezar com as mentalidades dos céus sobre a terra. Ah, meu Deus, Deus está levantando mulheres aqui. Mulheres. Deus não está levantando ministérios. Deus está levantando mulheres. Mulheres estão precisando se voltar para o chamado de mulher. Mulher, há um chamado para mulher, para homem. Não é o que a gente faz no corpo de Cristo, é o que nós somos em Deus. Sermos homem e mulher, temos uma essência, e vocês têm essa essência. Nós aprendemos muito. E uma igreja que está prestes a gerar coisas, uma igreja que está envolvida em gerar um ambiente espiritual, uma igreja que está sendo tocada pelo Espírito para gerar novos sonhos, para gerar novos projetos, uma igreja que está sendo ensinada e preparada como um outono, aquela que produz novamente, é aquela que se prepara para produzir novamente. Aprove ao Senhor nessa manhã dizer: eu agora preciso lidar com as mulheres, elas são fundamentais para o que eu vou fazer nesse lugar, para o que eu vou fazer nas casas, porque eu vou começar a gerar novos projetos. Pentecoste vem aí, o Espírito se derrama, mas o que vai se preparar é justamente as mulheres que têm a capacidade da edificação. Deus está revelando projetos novos, Deus está nos fazendo sonhar novamente, e por isso Deus está dizendo agora: mulheres, voltem para a essência, porque vocês vão ser importantíssimas para edificar esse ambiente, para edificar as casas, para gerar equilíbrio nos lares, para profetizarem sobre os lares, para gerarem vida nos lares, através do silêncio, o silêncio da voz. Mas dentro de você há um vulcão, há uma mulher que fala em línguas, há uma mulher que intercede, há uma mulher que entra no mundo espiritual como o outro não entra. É você que acessa ambientes espirituais específicos para gerar os projetos de Deus para a tua casa, para gerar os projetos de Deus para a tua família, para gerar os projetos de Deus para esse ambiente de igreja, para gerar os projetos de Deus aonde você foi colocada. Você, mulher, não age pela força do braço, você tem a capacidade da paciência, a virtude da edificação espiritual. O teu silêncio, você por si só, quando chega no ambiente, faz a diferença, porque é a tua essência. É por isso que o diabo tenta sempre te perverter com sensualidade. É por isso que o diabo fica desesperado em distorcer o papel da mulher, torná-la sensual, violar o corpo dela, gerar uma série de coisas, porque ele sabe que essa mulher, quando volta para a essência, quando ela volta para a essência, é uma igreja saudável,
A minha oração como homem nessa manhã é: Deus, restaura as mulheres, nós precisamos delas. Deus, traz as mulheres de volta para o equilíbrio, traz as mulheres de volta para o silêncio. Deus, ajuda-as a serem curadas da ansiedade. Oh Deus, levanta os homens para ajudarem, para fazerem com que reconheçam a importância de cuidar delas. As mulheres são preciosas, as mulheres são aquelas que representam a igreja, e nós como homens queremos abençoá-las, porque sabemos da virtude que há nelas. Oh Deus, aleluia.